da torcida tricolor, o São Paulo foi para Itu para garantir a classificação nessa primeira fase de mata-matas do Campeonato Paulista. Enfrentou o Ituano, venceu no Morumbi por 2-1, venceu em Itu por 1-0 o gol do Lisieiro. E aí ficou uma coisa, hoje eu não estou com o Gabriel, não é o Gabriel que está aqui. Ia ser muito louco se alguém falasse, pô, mas o Gabriel está diferente. Ele que a galera, Itu, né? o Gabriel foi para Itu e o Regis Romualdo, que toca o Aspirantes SPFC e faz parte também do Fala Banana. Aliás, os vídeos começaram comigo e com o Regis, né? O Fala Banana começou comigo e com o Regis, ainda lá em tempos de arquibancada, e a gente ficava, o Regis na câmera, a gente cometeu muitos erros naquela época, né? Com ganso no estádio. É uma festa. E a gente não vai falar do Pato, Sal Grosso e todas essas coisas, mas enfim. O São Paulo venceu por 1-0. O Regis, que é assim, especialista em base e que gravou comigo contextualizando, que vai ao ar na quinta, não é isso? Quinta-feira? Sexta-feira. Vai entrar que horário? 9? Bom, enfim, sexta-feira, ative as notificações. Que sexta-feira à noite não sai de casa. Mas ou pode assistir na rua. Pode assistir na rua, pode assistir no sábado. A gente fez um contextualizando, falando justamente da base, do sucesso da base, eu e o Regis que toca o Aspirantes SPFC. Para quem não o acompanha no Twitter, é muito importante que faça se quer saber o futuro do São Paulo, que a base está brilhando e brilhando muito. Mas assim, o que é legal? O São Paulo venceu o primeiro jogo, venceu o segundo jogo, e dos grandes, apesar de ter se classificado na pior colocação, 100% de aproveitamento. Exato, e foi o único. Porque o Corinthians empatou a primeira partida, até o momento que a gente está gravando está vencendo a segunda. O Santos ganhou a primeira, mas empatou a segunda. E o Palmeiras, apesar da goleada de 5-0, no primeiro jogo foi 1-1, Palmeiras e Novo Horizontino. Então São Paulo é a única equipe dessas que ganhou as duas partidas. O que isso significa para o restante? Nada. O São Paulo é favorito? Não é. Não tem vai ter o técnico, né? Vai ter no segundo jogo da semifinal ou na final mesmo. Não dá para entender, o Cuca deve antecipar a chegada dele. Mas primeiro vamos falar do jogo. Regis, primeiro tempo ruim, né? Os dois times estavam, assim, devagar até, se defendendo primeiro. O São Paulo até teve mais posse de bola, mas pouco finalizou. O único lance que empolgou foi o do Pablo no chute do meio do campo. O Pablo tentou encobrir o goleiro já quase no final do primeiro tempo, mas o goleiro não estava tão adiantado assim, voltou, pegou, mas efetivamente foi a única jogada de gol. O São Paulo foi muito inteligente em tocar a bola no ataque, ficou com a bola a maior parte do tempo. Estava jogando pelo empate. E o Ituano não teve nenhuma oportunidade clara, real de gol, pouquíssimo chegou. Mas, nesse jogo, ao contrário do que aconteceu no outro, o Hudson, que conseguiu anular o Martinelli na partida de ida, na partida de volta, o Hudson teve muita dificuldade na marcação e no apoio. Ele errou muitos cruzamentos, o Reinaldo também, na esquerda, também estava errando muito. Nenhum dos dois acertou, né? O Reinaldo nem nos escanteios acertava o cruzamento. No primeiro tempo, o vento estava favorável. Mas estava muito favorável. Teve um momento que o Reinaldo foi cobrar o escanteio e a bandeirinha quase saiu voando. A bandeirinha estava, Torre de Pisa era fichinha para a bandeirinha. O Reinaldo não estava acertando os cruzamentos, o Hudson não estava acertando os cruzamentos e nenhum dos atacantes estava acertando o remate. As bolas iam assim muito por cima do gol, muito. Toda vez que Anthony chutou teve várias chances acima de fora da área, chutando sempre para cima do gol. Para cima, mas muito para cima, né? E, gente, o Hudson, como a gente falou, ele está improvisado na lateral. É normal que ele tenha alguma dificuldade de adaptação. Vai ter um ou outro jogo que ele vai jogar mal. E ele falou que vai treinar muito. A tendência é até que o Hudson seja mantido pela capacidade que ele tem de marcação. Eventualmente, se a gente enfrentar o Palmeiras... Aliás, se for enfrentar o Palmeiras ou o Santos, mas é mais provável o Palmeiras pelo resultado que está agora. O Corinthians está vencendo nesse momento. Se a Ferroviária empatar e levar para os pênaltis, no tempo que a gente está gravando o vídeo, aí o São Paulo enfrenta o Santos. Outra opção para os clássicos é o técnico que tiver, ou o Cuca ou o Mancini ainda, é tentar de novo os 3 zagueiros, porque o Arboleda volta. Então seria o Arboleda já vai ter voltado. Uma opção 3 zagueiros, mas aí eu não sei se o Hudson manteria como ala. Aí eu acho que talvez o Mancini tenha gostado mais dessa escalação. Formação, se depender do Mancini, eu imagino que ele repetisse essa escalação. Ainda que o São Paulo não tenha jogado bem,
Vamos lembrar que o São Paulo estava com o regulamento na mão, não estava correndo risco, preferiu se preservar. O Ituano pouco chegou no ataque no primeiro tempo, né? E no segundo tempo o Hudson melhorou bastante, né? Ele começou melhor o segundo tempo do que o primeiro. O primeiro tempo dele foi muito ruim, assim como o do Reinaldo, assim como de boa parte do time que não estava rendendo, né? Até o Thiago Volpe saiu mal numa bola, mas o Pablo salvou. O Pablo salvou, e no contra-ataque desse lance, o Everton Felipe estava sozinho. E eu não entendi o que ele fez. O Everton Felipe, que hoje não jogou tão bem quanto na última partida. E veja, quando a gente falou que ele jogou bem na última partida, ele jogou razoável. Mas foi pro nível que ele estava jogando, jogos, todos os jogos dele foram muito ruins. No último ele surpreendeu. Ele foi razoável e hoje ele foi no nível de todo mundo, nada demais, e ainda errou essa bola, então acabou tendo aí mais um saldo negativo do que positivo. No segundo tempo, o Hudson melhorou bastante. E o jogador que nós consideramos, tanto eu, quanto o Regis, quanto o Gabriel, que está em Itu, consideramos o grande precursor dessa mudança no São Paulo, Liziero, né? Não pelo gol, tá, gente? Liziero... no primeiro tempo ele já estava dominando o meio-campo, não só pela esquerda, ele alternava, chegava à frente mesmo, ele teve chance também. E tem essa facilidade dele, tanto na marcação quanto de saída rápida, né? É impressionante a maturidade que o Liziero tem, qualidade. Aliás, ele e o Antony... Ele completou um ano de profissional. Ele e o Antony são muito maduros por serem garotos. Aliás, o Antony é até um caso curioso, acho que a gente falou isso no Contextualizando. O Antony, ele tá tendo um desempenho melhor no profissional do que ele estava tendo na base, né? Assim, foi uma surpresa, tanto que a galera apostava mais no Elinho. O 2019 dele, assim, surpreende para quem acompanhava a base. É impressionante. É outro jogador. E é um jogador maduro, é um jogador que ele evidenciou na hora que a gente foi fazer entrevista com ele, porque ele é muito direto. Você pergunta uma coisa, ele responde na lata, ele não... E ele falou que tanto ele quanto o Luan. Tanto ele quanto o Luan, mas quem deu a entrevista foi o novo Kaká, o nosso querido Igor Gomes. Gomes. Aliás, tem muito Igor nesse time. Tem o Igor Vinícius, tem o Igor Liziero e tem o Igor Gomes. O Igor Gomes falou que os veteranos, que o São Paulo deu uma remoçada incrível, os veteranos, entre aspas aí, eles dão muito crédito, dão muita possibilidade para a molecada desenvolver o futebol, muita tranquilidade. Dicas, né? O Bruno Alves ajudando bastante, um zagueiro ajudando um atacante é até diferente. O Pablo, que ele não quer ser o tutor, porque ele se acha novo. Ele falou na ele é novo, que era um garoto. Mas ele tem experiência e que pode ajudar esses garotos. E aliás, o Pablo, gente, o pessoal fala, mas o Pablo não tá fazendo gol e tal, mas o cara tá ajudando na defesa, o cara tá armando. No lance do gol do Liziero, a jogada começou com o Antony faz a levantada, o Pablo mata a bola, tenta bater, é travada, a bola sobra pro Liziero, o Liziero bate de direita. De direita, ele é canhoto. E faz o gol, e aí esse gol dá aquela tranquilidade, o Liziero mais do que merecia. Para quem fala, mas o Liziero se machuca muito, a gente explicou isso na live, eu e o Gabriel. O Liziero, ele não teve uma preparação adequada em 2018, aí ele teve duas lesões, uma delas uma lesão que pode ter sido resultado dessa falta de preparação, e a segunda pode ser consequência da primeira. E até a pré-temporada desse ano, que foi péssima para todos os jogadores. Para todos. Tanto que ele se contundiu na mesma época que o Jusilei. E assim, essa outra contusão nada tem a ver com as outras. Então assim, é muito cedo para achar que ele tem um problema crônico. Não acho que seja o caso, mas ainda não dá para saber. O que a gente pode dizer é essas lesões não indicam nada ainda. E hoje até deu para perceber que a comissão técnica conversa com ele na hora, logo em seguida do gol, para tentar saber como ele estava, as condições dele, para se ele aguentaria até o final do jogo. Né? Então isso é muito bom. E aliás, um acerto aí, que até o André Plihal no Twitter colocou, e eu concordei com ele, o momento em que o Mancini coloca o Jusilei. Por que é importante, gente? O Cuca falou, é legal ficar com o Jusilei estava entre esses jogadores que poderiam ser negociados, até pela questão do salário do Jusilei, mas o Mancini falou, posso usar ele de zagueiro, então vamos manter o cara. Eu já conheci ele na China, já tinha visto ele jogando de zagueiro. Né? Então, ele já jogou de zagueiro, ele tem uma liderança, ele é um jogador legal, então o Mancini colocando ele... Não é alguém que fica reclamando de estar na reserva, não tem isso. A irmã dele, inclusive, está jogando no time feminino do São Paulo, a Jennifer. Então nós temos
O nome dela é Jennifer? É com D, J, tem algum Y ali. Tudo bem, mas o nome dela é Jennifer. E ninguém conheceu ela no Tinder. Eu acho que não, mas okay. o São Paulo conheceu, contratou e ela tá jogando. E não foi no Tinder que o São Paulo conheceu ela. Gente, mas enfim, os memes às vezes vão pior, que eu só conheço essa música por causa do meme do Bonner, do Isso a Globo não mostra, que hora aí. Mas enfim, o São Paulo foi bem, se a gente considerar que teve 2 vitórias, e quando a gente fala foi bem, gente, é pegando o Campeonato Paulista, que o São Paulo se classificou de novo, fazendo menos pontos que a Ponte Preta, o São Paulo que perdeu um técnico no começo do campeonato, o ataque ruim, o time sem confiança nenhuma, os reforços que chegaram e não conseguiram render o que se esperava, caso do Pablo, caso do Hernanes, caso do Thiago Volpe no começo do campeonato, ninguém estava rendendo, o planejamento horroroso do São Paulo, que foi para a Florida Cup quando não era para ir, que perdeu do Talheres, que depois perdeu do Palestino, e que era realmente um time muito fraco para o São Paulo ter feito o que fez, o papelão que fez. Então todo esse conjunto levava a crer que o São Paulo não passaria pelo Ituano. Passou com 2 vitórias, isso dá um moral. É outro campeonato. É um outro campeonato. Ainda assim, pegando o Palmeiras, pegando o Santos e depois, eventualmente, na final, pegando o rival, o Corinthians, que é o cenário mais provável, ainda assim o São Paulo não é favorito para enfrentar nenhum desses adversários, mesmo com esse momento. Mas é um indicativo de que o time está no caminho certo. E para a alegria de muitos torcedores, eu ainda estou trabalhando com muita cautela, o Gabriel também, acho que você também, o São Paulo ainda anunciou hoje a contratação de Alexandre Pato. Muita gente ficou feliz e a gente fica um pouco preocupado, a gente falou um pouco isso no Contextualizando, que vocês vão ver na sexta-feira. De qualquer forma, toda essa mudança para esse segundo turno, essa fase final do Campeonato Paulista, já dá uma confiança no time, essas 2 vitórias seguidas, para o Cuca assumir. Independente se ele vai assumir depois de um jogo do Clássico, mas ele já vai pegar um time com uma cabeça melhor para ele desenvolver para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, do que se ele pegasse o time eliminado. Pegasse o time eliminado, pegasse o time sem ter tido vitória nenhuma, pegasse um time que não tivesse feito gol nenhum. Porque, gente, uma coisa que estava faltando no São Paulo era confiança, e aparentemente aconteceu. E teve um lance para a gente destacar do que a gente fala do Thiago Volpe. O Thiago Volpe falhou muito no começo do jogo, no começo do turno, da temporada. No começo do campeonato, o Thiago Volpe titubeou, tomou um gol contra o Santos que ele deveria ter saído, não saiu, estava muito atrás no gol, tomou o gol contra o Corinthians, que ele faz uma defesa que ele não precisava colocar para fora, colocou, tomou o gol no escanteio, tomou uns gols de saída de bola, erros, e todos os erros que a gente colocou aqui, mas que a gente ainda falava, olha gente, Thiago Volpe é um outro nível, não começou bem, mas ele está longe de ser um Sidão e ele está longe de ser um deles. Não quer dizer que ele esteja imune a falhas, vai falhar, goleiro bom falha. E nenhuma dessas falhas foi grotesca. Assim, ocasionaram a derrota. A derrota foi porque o time não atacou, o time não jogou bem. Mas não foi ele que entregou o ouro. Não foi culpa dele só. Aí, depois de um determinado período de começo de jogo, ele começou a ficar mais confiante. Hoje a gente vê que ele fica mais adiantado a ponto de sair. Ele não é anão, não sei de onde veio isso. O cara tem 1,87 m, a mesma altura do Ter Stegen, um centímetro a menos que o Rogério e a mesma altura do Zete. Enfim, é um goleiro alto, é um goleiro que tem explosão, que tem capacidade. E hoje, apesar do lance não estar valendo, nós tivemos no segundo tempo uma jogada que o jogador do Ituano dá uma bicicleta, uma boa bicicleta, eu até coloquei no Twitter, a bola foi uma bicicleta com o endereço certo, mas o Thiago Volpe estava com o GPS atualizadíssimo, foi no canto, buscou, e é aquela defesa que dá moral pro goleiro, e não só dá moral pro goleiro, mas o time respeita mais o goleiro quando vê uma defesa dessa. Por que eu tô falando isso? Porque o Thiago Volpe tem uma característica muito interessante, que é a liderança. Quando o jogo para, o Thiago Volpe vai conversar com o técnico, pega orientações, ou ele vai conversar com os jogadores, passa orientações. Inclusive no final desse jogo, agora do Ituano, ele foi cumprimentando vários jogadores, até estava tendo entrevista com outros, e ele estava ainda cumprimentando o Anthony, falando alguma coisa, motivando os jogadores, sendo que nem precisava, assim, o time já tinha vencido, já era um jogo
tranquilo. E é um cara que aparece nas derrotas que ele tem falha, eu digo, quando aparece eu falo, vai dar entrevista e fala conscientemente, é um cara assim, e que quer ficar no São Paulo. Então assim, gente, ninguém está querendo fabricar um ídolo aqui, mas a gente tem um goleiro de nível, que é bom, São Paulo precisa de mais um goleiro, porque o Jean, por mim, pelo que ele fez, não merecia ficar, e o São Paulo, os reservas não estão à altura do Lucas Perry, são muito novos, e não estão na altura do Lucas Perry. E o Lucas Perry, a gente até comentou também no Contextualizando, o Lucas Perry também tem bastante defeitos está de informação, ainda não seria o goleiro ideal para assumir o São Paulo titular, como muita gente pensa. Seria um risco, né? Seria um risco, como foi o Jardim. O Jardim não é nem por competência, tá? O Jardim foi por ter abraçado o Diego Souza, Nenê, essa galera aí que mostrou que não é isso. O São Paulo não é Nenê, o São Paulo não é Diego Souza, o São Paulo não é refém de jogador. Enfim, e agora o São Paulo deve enfrentar o Palmeiras. Uma possibilidade muito pequena de enfrentar o Santos. O Pato não vai poder jogar. O Pato não vai poder jogar. Nos últimos jogos do Campeonato Paulista não tem como se inscrever. Não é igual aquele paulista que o Raí entrou no último jogo do campeonato. Fez o gol, deu passe para gol, enfim, tranquilizou o time. Até porque o Pato também está desde o final do ano passado sem jogar, né? Na China ele não jogou esse ano. Ele precisa de condicionamento, ele precisa de uma pré-temporada que provavelmente vai acontecer com a pausa aí da Copa América, vai ser o tempo do Pato. O Cuca vai achar a melhor posição dele, já que ele vai ter que jogar junto com o Pablo, talvez o Everton esteja em melhores condições para voltar. Mas ele estava assistindo o jogo. E o Antony que está jogando bem. E ele estava assistindo o jogo. Estava assistindo o jogo lá, colocou no Instagram dele. Então assim, gente, pra quem deixou de ver o programa da Jequiti para assistir o jogo de São Paulo. Foi uma alfinetada sua aí, né? Se o Santos não reclama. O Silvio Santos acho que prefere o Pato no São Paulo do que no rival Palmeiras. Mas é isso, gente. O jogo foi muito bom. Dá um alento aí para o torcedor. Todo mundo vai trabalhar amanhã com mais sossego, com mais tranquilidade. E, gente, daqui para frente é pedreira, mas é um São Paulo de reconstrução. Vou falar de novo. O Cuca chegando é começo de trabalho. Agora é reforçado do Pato. Então o São Paulo tem uma espinha dorsal aí, que é Thiago Volpe, Hernanes, Pablo e Pato. É um time que tem uma boa espinha dorsal, tá encontrando o Hudson no lateral, como lateral direito. A defesa tá jogando melhor, o Anderson Martins voltou bem. O Anderson Martins, verdade, o Anderson Martins não falhou. Nós temos o Arboleda, que é bom, nós temos o Bruno Alves, que é bom, nós temos o Hudson, que está marcando bem. E os garotos que estão aí para surpreender mesmo. Então, assim, o São Paulo dá uma esperança pro torcedor, mas assim... O favorito ainda é Palmeiras, Santos e é o Corinthians também. Por quê? Porque os caras têm confiança. O que é confiança? O Corinthians é aquele time que está perdendo até o último minuto e os caras têm confiança até o último minuto, porque os caras sabem que isso acontece muito na vida deles. O Palmeiras pelo elenco que tem e o Santos por conta do treinador, que é um cara fora de série, tá, gente? Vamos colocar isso com muita clareza. O São Paulo está num outro nível de técnico, mesmo que o time do Santos no papel não seja tudo isso, e que se acertou agora com o Jorge, que também não vai poder estrear. Inclusive, essa semelhança do São Paulo agora, dessas finais do Paulista, quartas de finais, semifinais, pode ser comparada com a semifinal do ano passado contra o Corinthians, quando o Aguirre assumiu, montou uma equipe equilibrada nas condições que ele tinha, porque não tinha tantos jogadores bons para todas as posições, e foi o time que arrebentou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então a chance do São Paulo embalar assim, mesmo que seja eliminado no Campeonato Paulista, é grande, porque o Cuca vai assumir, o time está com essa confiança, então a chance de começar entrar na Copa do Brasil na fase que o São Paulo vai entrar, com chances de lutar pelo título, e no Campeonato Brasileiro de fazer um campeonato bom. Um bom Campeonato Brasileiro, não correr riscos, não brigar com rebaixamento como foi nos últimos anos. Essa é a nossa esperança. É a nossa esperança. Pode acontecer outra coisa, mas lembrando, o Cuca pediu peças diferentes. Não era desejo do Cuca o Pato, o Cuca preferia outros jogadores e o São Paulo garantiu que contrataria esses jogadores. Então a gente está deixando isso aqui, a gente falou também no Contextualizando a mesma coisa, a gente vai repetir esse discurso. Se o São Paulo contratar outros jogadores, aí a contratação do Pato é um acerto, porque é um jogador que tem categoria, que tem técnica e tal. Mas aí eu apostaria em outra ideia.
já que vai gastar muito dinheiro com o Pato. 2,5 milhões diluídos em... E vai ser difícil trazer o Tietê, o Roger Guedes, o Keno. Por que não apostar na base que já está entrosando, que já está jogando bem? Por que não segurar o Lisieiro, porque vai ter proposta agora no meio do ano? Por que não segurar o Antony e apostar em outros jogadores da base? Talvez essa seja a ideia. Vai gastar com o Pato? Vai. Mas não vai ter dinheiro para outros jogadores. Vai ser difícil. Agradar o Cuca vai ser difícil. Mas tem essa chance com os garotos da base que estão começando bem esse ano. A promessa do São Paulo é correr atrás dos jogadores do Cuca. A grande preocupação nossa tem 3 possibilidades que a gente falou até na live com o Gabriel. Ou o São Paulo vai se arrebentar financeiramente para pagar tudo isso, tanto que o Leco já jogou o salário do Pato maior para outra presidência. Quer dizer, alguém que vai assumir já vai ter aí que se virar com o salário do Pato, e a gente não sabe se vai ou não estar rendendo. A gente torce para que sim. Não é certeza que vai ter uma venda do David Neres para entrar dinheiro como foi a do Militão, ou mesmo esses garotos agora que estão surgindo que vai ter uma boa venda para ter dinheiro, como também não tem dinheiro da Globo para ficar adiantando direitos de transmissão para o São Paulo gastar antes. Né? E a gente torce muito para que jogadores como Elinho, que tem muito potencial, mas ele não se destacou, mas tem muito potencial. Antony, que está mostrando muito trabalho, Lisieiro, que é um dos maiores craques que a gente tem, Luan, que é outro que também é craque, que esses jogadores consigam ficar o mínimo possível, e o Igor Gomes, que faltou falar. Então assim, esse é o nosso desejo, mas se acontecer uma venda de moleques, a gente tem que entender que o Leco fez essa jogada porque o Leco era o maior entusiasta da contratação do Leco, que sabia que ia agradar a torcida, que ia agradar o torcedor, que ia diminuir a pressão sobre ele. Aliás, até sobre o Leco, né? O cara contratou Hernanes, Pablo, Thiago Volpe e Pato, que era tudo desejo do torcedor. Precisa ver, eu ainda fico com o pé atrás em relação ao que o Leco fez, foi um ano muito ruim, mas o torcedor que queria esses jogadores não pode reclamar tanto do Leco, não pode desejar tanto assim a saída do dirigente, porque ele está fazendo tudo que a torcida pediu. Eu não sou fã, eu só vou ser fã desse tipo de coisa se o Leco conseguir reforçar o time ou se ele conseguir segurar as joias da base. Mas enfim, hoje é celebração, hoje é alegria, hoje é comemoração. São Paulo passou, está na semifinal, seria uma vergonha não passar, passou, com todo respeito, 8 anos, e vamos agora enfrentar Palmeiras ou Santos, mas tá mais pro Palmeiras. Eu vou até aqui confirmar nesse momento no OneFootball, melhor aplicativo. De qualquer forma, o primeiro jogo deve ser no Morumbi no sábado à tarde, né? E o Corinthians nesse minuto está vencendo ainda por 1-0, é muito provável, a menos que o Ferroviário faça o que o Corinthians fez lá para todo o último minuto. Mas enfim, deve ser São Paulo e Palmeiras, o jogo deve ser no sábado. Vamos lotar o Morumbi, convite para todo mundo, eu já vou comprar meu ingresso lá com a Vives agora, é isso? É isso. Então é isso, galera. Vamos celebrar, comemorar muito e vamos esperar o jogo de sábado, que vai ser uma pedreira. Um abração para todo mundo e... Boa noite. Eu achei que você ia falar com São Paulo. Vamos São Paulo. E vamos São Paulo.